Olá, meus amigos, boa noite. 8 horas é o nosso horário, o nosso compromisso. Estamos chegando para mais esse encontro entre os companheiros de estudos que temos realizado em toda semana. Então vamos ver os companheiros. Sim, Silvia já está trazendo aqui a ligação de uma sala. Que bom, já temos 10 pessoas amigas juntas aqui. Deixe-me tirar um som. Estamos vendo aqui os amigos todos, Terezinha, André, Tânia, Sivaldo, Eliane, todo mundo, Márcia assiste, Carol, Silvia Costa, Débora, Rosana. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez. Então vamos agradecer a Deus por isso. Agradecemos imensamente a bondade do Pai, que tem nos amparado neste nosso trabalho, nessas nossas reflexões, pedindo que o mundo espiritual amigo possa nos intuir, nos inspirar, a fim de que tenhamos o melhor proveito de tudo que chega até nós. Que Jesus, o Mestre amado, nos abençoe e que possamos refletir sobre seus ensinos cada vez mais, transferindo esses ensinos para o nosso próprio existir. Vemos aqui os companheiros, Eliane, Júlio César, todos participando desse 1000 corações de Eliane, Tânia. Que bom! E vamos começar as nossas reflexões desta noite do livro A Boa Nova, da autoria de Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Então esta obra é todo um relato de vivências da época que o Cristo estava entre os homens, estava encarnado, e o início do seu messiato. Então aquilo que pode ter acontecido com os seus, que são sempre lições para nós, porque eles trazem os mesmos questionamentos que talvez nós possamos trazer ainda nos dias atuais. Nós paramos a semana passada no capítulo 8, que tem como título Bom Ânimo, e paramos num trecho em que Jesus falava do comportamento humano, dizendo que toda hora, todo instante do nosso existir é sempre um momento proveitoso para a prática do bem, e que Deus está nos dando essa oportunidade para fazermos alguma coisa de melhor neste nosso caminhar terreno. Mas as coisas não correm exatamente como deveriam correr por conta das nossas próprias dificuldades. Então Jesus dizia aos seus seguidores naquele momento, a Bartolomeu, dizendo: em geral, os homens abusam do ensejo do trabalho. Ou seja, nossa encarnação, nossa vivência na carne é sempre uma oportunidade de trabalho, em benefício próprio e em benefício daqueles que conosco estão e do mundo que estamos habitando. Então, é sim uma oportunidade de trabalho, mas o homem abusa desse ensejo do trabalho e para isso, né, ele antepõe a sua vontade aos desígnios superiores. Ele se acha mesmo o dono da situação e de repente começa a querer ditar normas até para Deus, porque ele vai colocando a sua vontade diante das escolhas que Deus nos permite. E isso é que perturba a própria marcha do ser humano. O caminhar do ser humano se perturba com esta condição, com este comportamento humano. E o que resulta disso para nós? Ásperas jornadas, dizia Jesus, e muitas vezes infrutíferos trabalhos. O trabalho sempre gera frutos, né? A ação gera sempre uma reação, produz alguma coisa. E com esse nosso comportamento, às vezes, tão deslocado, tão imprevidente, nós acabamos por comprometer a frutificação do nosso trabalho e temos ásperas jornadas. Nem sempre as coisas precisariam ser tão dolorosas, tão difíceis. O ser humano não precisaria estar experimentando tantas dificuldades se ele estivesse caminhando de acordo com a lei do amor, a lei do bem, a lei da fraternidade, da caridade, da bondade, do trabalho ideal que todos precisamos fazer. Então era esta conversa
que Jesus estava tendo, e hoje nós vamos continuar observando e analisando um pouco dessa conversa de Jesus, quando ele diz: observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Olha o que Jesus dizia, que as pessoas na terra, que nós aqui nessa vida terrena, estamos sempre desalentados, falta-nos força, falta-nos coragem, o desânimo bate. É um quadro que nós observamos com uma certa frequência, dizendo, na obcecação da vontade própria. O que nos desalenta, o que nos causa cansaço, desânimo, é que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito acontecer na vida e a vida não responde exatamente como nós gostaríamos que ela respondesse. Então, nessa obcecação da vontade própria, o que acontece com a criatura na caminhada terrena? Ferem a fronte nas pedras da estrada. Popularmente dizemos bate cabeça para lá, bate cabeça para cá, dá trombada ali, dá trombada aqui. Às vezes a teimosia nos faz, né, insistir constantemente num caminho que já deu errado N vezes e continuamos insistindo por orgulho, por vaidade e queremos que aquilo de alguma forma faça diferente em nossa vida. Então, fere a fronte de Jesus nas pedras da estrada. Cerram os ouvidos à realidade espiritual. Não queremos ouvir conselhos, não queremos ouvir nenhuma proposta de melhoria. Estamos tão centrados na vida terrena que não queremos dar muita atenção à vida espiritual. E passam em lágrimas de Jesus, né? Vendam os olhos com a sombra da rebeldia. E é isso mesmo, não enxergamos porque ficamos teimosos, batendo o pé como criança birrenta, insistindo no mesmo comportamento, e isso então faz com que haja um impedimento. Veja, não conseguimos ver, não conseguimos ouvir, não aceitamos nada que possa vir até nós, nos isolamos de todas as possibilidades. Então eles passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos. Causa das dores. Então muitas das nossas aflições, e é por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 5º, que trata exatamente, que tem como título Bem-aventurados aflitos, e trata das nossas aflições na terra, mostrando que uma grande parcela daquilo que nos aflige na terra é consequência dos nossos próprios atos, do nosso próprio modo de ser, do nosso próprio modo de pensar. Então, nem tudo que chega até nós, que nos causa aflição, dor, dificuldade, é algo que deveria mesmo acontecer ou estava na pauta da nossa reencarnação. Muitas coisas nós mesmos é que procuramos. Por isso que trata das aflições da vida atual e das aflições das vidas anteriores. E nós vamos ver que na vida atual, muitas das nossas aflições são por causa desse nosso comportamento diante da vida, das situações que ela nos apresenta. Assim, continuava Jesus dizendo, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Estamos às vezes tão voltados para o nosso próprio interesse, o nosso próprio crescimento, a nossa própria vontade, que não percebemos exatamente as coisas que estão em redor de nós. Não observamos tudo que a vida está nos oferecendo. Às vezes nosso olhar é apenas em um ponto e não percebemos isso tudo que Deus propicia para nós, a fonte cristalina, o céu que nos envolve, as flores que estão em nosso redor, um amigo que se faz presente, uma palavra amiga. Não damos valor, não percebemos, não vemos, então por isso sofremos.
Sofremos porque nos fechamos a todas essas possibilidades. E vamos aqui, boa noite a Thelma, a Célia, ao Walter, a Elisa, Rogério, todos esses amigos, Vera, Silvia, que estão conosco, Gil, todos os amigos que estão conosco nesse instante, aproveitando desses momentos de reflexão. Então, Bartolomeu, mediante Jesus estar falando que muitas das nossas dores são causadas pelo nosso próprio comportamento, pelo nosso próprio modo tão egoísta de viver, centrados única e exclusivamente na nossa vontade, quer dizer, seja feita a vontade de Deus, desde que essa vontade seja igual à minha. Muitas vezes é esse o raciocínio, e se essa vontade não for exatamente igual à minha, então tá tudo errado na vida, tudo errado no mundo. E aí a dor aumenta, as lágrimas, a aflição, as doenças, as perturbações de todos os níveis. Então Bartolomeu pergunta a Jesus nesse instante: Mestre, o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Poxa, será que nós não temos o direito de ficar tristes, aborrecidos com alguma coisa? Será que nós não temos o direito de nos mostrarmos fracos nesse ou naquele ponto? Por abraçarmos o Evangelho, teremos sempre que ter esse comportamento forte, a fortaleza, mostrarmos forte permanentemente. E olha o que ele coloca: o Evangelho, os ensinos que Jesus estava trazendo, exige de nós, como uma obrigatoriedade dessa fortaleza, né? E Jesus diz ali a ele: a verdade não exige, transforma. Que coisa linda Jesus nos dizer isso. E aqui o boa noite ao Carlinhos, a Márcia, a Beth, a Regiane, a Lena. Jesus dizia: a verdade não exige. Ela não precisa exigir, ela é a verdade, ela se mostra de tal forma que, ao observá-la, é evidente que nós nos transformamos. Olha a palavra transforma. Trans é ir além, é ultrapassar aquela barreira da nossa forma de ser. Então, a verdade, aquilo que chega até nós, que clareia, que nos dá entendimento, ela nos transforma, ela não exige nada. Cada um a seu tempo, amadurecendo, vai então recebendo esses ensinos e vai se auto-transformando, vai se modificando. Dizia Jesus a ele: o Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Eram pessoas comuns, eram homens com aflições, com dores e alegrias, com tristezas, com dificuldades, com algum conhecimento, pessoas normais. Jesus está nos dizendo que para vivenciarmos e para trabalharmos, levando a boa palavra do Evangelho, não temos que ser criaturas especiais. Até porque se fôssemos santos, não estaríamos mais aqui encarnados. Este é um mundo de provas e expiações, não comporta santidades. Então, nós que aqui estamos, somos essas pessoas comuns, num grau de desenvolvimento, com falhas, com acertos, com erros, com dificuldades, com limitações, com alguma sabedoria, algum conhecimento, e isso não pode ser desculpa para não nos engajarmos nos ensinamentos de Jesus. Eis o Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. E ele está falando de discípulos. Porém, agora Jesus faz um adendo, nos dizendo dos discípulos. A alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Então, um discípulo de Jesus, um discípulo dos seus ensinamentos, aquele que aceita essas ideias trazidas por Jesus como verdades a nortearem a sua vida, estas criaturas trarão como um traço
ainda que trazendo as suas dificuldades, trarão o traço da alegria, da coragem e da esperança. Esse é o estado de espírito do discípulo de Jesus. Independente do seu estado de santidade, ele traz na alma a alegria, a esperança e a coragem para vencer as dificuldades. Então ele não está isento da dificuldade, nem da dor, nem da lágrima. Ele não está isento dos erros, dos enganos, ainda praticamos. Mas ele vai ter a esperança de mudar, de fazer diferente, a alegria de poder tentar de novo, de alguma sorte ele ir adiante. E ainda a questão de trazer consigo a coragem. Porque é preciso coragem para vencer a nós mesmos muito mais do que para vencer qualquer outra coisa. Coragem, começar cada dia de novo. Por isso que o Chico tem aquela frase que ficou bem conhecida quando ele disse: nós não podemos voltar lá atrás para fazer um novo começo, podemos agora começar um novo final. Isto é a coragem. Isto é a esperança desse verbo esperançar. Então, não tem importância, não conseguimos voltar lá atrás e mudar todos os fatos, mas podemos começar a fazer diferente agora. Basta termos, então, a coragem, basta termos a esperança de vencermos a dificuldade e retomarmos uma caminhada diferente, que nós, com certeza, estaremos indo adiante. Agradecemos aqui Flávio, Anete, Sueli, que estão conosco, participando deste momento de nossas vidas, né? São momentos, gente, que eu tenho plena certeza vão ficar registrados no foro íntimo de nossas almas. Isso nós vamos levar para a eternidade conosco. Este aconchego, este encontro, este momento de aprendizado e de luz em nossa caminhada. Isso fará toda a diferença para cada um de nós enquanto espíritos eternos neste caminho infinito que estamos tratando, que estamos fazendo um trajeto agora. Mas Jesus continuava explicando a Bartolomeu: por que nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Dizendo sim, existem dores, existem momentos de aflição, de coisas negativas, momentos mais difíceis, mas por que vamos nos fixar naquilo que é o negativo, naquilo que é causa da dor, de tal monta que nada mais conseguimos ver em torno de nós de positivo? Por que vamos nos fixar nisso se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai, que sabemos do final feliz? Se sabemos que Deus está aí e que nós estamos sendo cuidados, por que nós vamos nos entregar ao desânimo, ao desespero, por uma situação única dessa nossa trajetória de vida, quando esta é apenas uma trajetória da nossa vida eterna? É um momento da nossa vida eterna. Então, Jesus nos chamava a ter confiança, a coragem, a alegria que nós precisaríamos desenvolver aqui, e a esperança, mas acima de tudo, confiança. Confiança para conseguirmos ir adiante. Porque neste momento que nós estamos vivendo, dessa dificuldade pandêmica, o mundo na situação em que se encontra, coisa que nunca tínhamos experimentado nessa encarnação, de repente muitas pessoas estão mesmo à beira do caos, em todos os aspectos, econômico, psicológico, em todas as situações. As pessoas estão com dificuldade a tal ponto que nós estamos vendo os próprios planos de saúde oferecendo psicólogos online o tempo todo para aqueles que estão
em aflição, em desespero. E é real, muitos estão padecendo dessas síndromes todas de pânico que está envolvendo o mundo. Então, a força para superar o momento difícil, ela nos vem mesmo é da fé, da confiança em Deus. Aquele que titubear na sua fé, aquele que perder a confiança em Deus, ele com certeza está sujeito a naufragar, a perecer na dificuldade que estamos enfrentando. Mas aquele que confia, que sabe que isso passa, como dizia, tudo passa e isso vai passar, ele não fica preso ao momento da dificuldade, mas ele está exatamente olhando lá para frente, quando tudo já tiver passado. E aí aquela expressão que nós comentamos ontem, de que as pessoas estão falando de um novo normal, né? Não, uma nova normalidade. Não voltaremos ao estado anterior. Há uma nova maneira de viver a partir de agora, com outros valores, outras reflexões que com certeza estamos fazendo. Então estamos vendo Silvana aqui, o Gil, a Cidinha, nossos amigos, graças a Deus, conosco, porque quando temos amigos, nos sentimos muito amparados. Regina, nós temos aqui a Rosiane, a Claudete Toledo, Denise, é mesmo uma alegria, viu, gente? É uma alegria estarmos juntos. Eu acho que assim nós somamos força, nos damos força uns aos outros. Precisamos muito disso, desse engajamento, dessa teia de mentes mais harmônicas com uma lei maior, onde vamos respirando e vamos nos fortalecendo e vamos adiante, um dia de cada vez, até superarmos todas as dificuldades desse instante. Bartolomeu, então, quando Jesus chama atenção para isso, Bartolomeu diz: e quando os acontecimentos negativos do mundo, ou quando as situações do mundo nos são adversas? Porque ele está dizendo que é para ter confiança, para acreditar na grandeza de Deus, para termos esperança, força, coragem. E aí ele pergunta, mas e quando os acontecimentos forem negativos no mundo e se nos mostrarem tão adversos? E quando tudo parece luta contra nós? Há pessoas que dizem assim, parece que na minha vida nada dá certo, tudo errado, tudo que eu tento, tudo é difícil. Quer dizer, quando a gente olha e parece que está tudo confuso. Bartolomeu perguntou isso a Jesus. E ele diz, qual o melhor negócio do mundo? Jesus pergunta a ele. A aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando o coração e a consciência, para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza somente pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor? Qual é o peso? Que peso nós estamos colocando entre as coisas materiais e as coisas espirituais? As coisas materiais passageiras e as coisas espirituais que são coisas eternas. Neste momento, muitas pessoas têm falado sobre a valorização da vivência em família, que parece que por um tempo ficou um tantinho esquecida de muitas pessoas. O hábito de estar juntos em família não estava sendo deixado de lado, em razão de ocupações muito materiais que estávamos abraçando o tempo todo, sem tempo para o que verdadeiramente contava. Então é isso que Jesus chama. O que é que você está dizendo que não dá certo? O que é que você está reclamando? De tudo isso que a vida não está correspondendo ao que você desejaria materialmente falando? Ou da melhoria espiritual, dos sentimentos, dos laços de amorosidade, da convivência fraterna? Do que é que nós estamos reclamando?
Muitas pessoas estão descobrindo agora. Eu acho interessante quando aparecem alguns artistas dando testemunhos da vida no lar, neste momento, né? Em alguns canais de televisão aparecem artistas falando de estar em casa com a família, com os filhos, cada um dizendo da sua experiência. E é interessante a gente ver pessoas dizerem que está sendo um sacrifício, que está sendo muito difícil conviver dentro da família, dentro do nível familiar, dentro desse relacionamento, que não sabem mais como ocupar o tempo. E alguns dizem assim, não, eu consigo, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, estou aproveitando para aprender isso, para desenvolver uma habilidade. Enfim, gente, são lições. Lições que o mundo está nos obrigando agora, queira ou não queira, é hora de aprender. E hora de valorizar coisas que talvez estivéssemos deixando de lado. Boa noite, seu Patrício, Bete, Branca, boa noite a todos. Jesus continuava a sua fala com Bartolomeu dizendo, não será a adversidade nos negativos do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um aspecto direto que o arranque as ilusões da terra para a verdade do reino de Deus? Quer dizer, não será este momento difícil em nossas vidas para que pensemos diferente, para que valorizemos outras coisas que até então estávamos deixando de lado? Não será um apelo direto que o arranque as ilusões da terra? De repente tivemos que desvestir a capa da ilusão terrena e nos adequarmos às situações. E Jesus já dizia isso, falava desta forma aqueles seus da época. Adriana está dizendo, adoro ficar em casa. Eu também gosto, Adriana, mas eu confesso que gostaria de dar uma saidinha, né? Eu gosto de ficar em casa, adoro a família, mas às vezes a gente sente vontade de dar uma voltinha, até porque nós estamos desde março, aqui em casa, sem sair mesmo. Então a gente sente falta de encontrar amigos, de estar no centro espírita, que é o nosso caso, de ver a cidade, de ver o que está acontecendo fora das nossas paredes. Claro que temos. E sabemos que assim que tudo isso se acomode, teremos surpresas ao sairmos de casa. Eu disse um dia desse, nossa, quando eu sair é capaz de eu não saber nem voltar para casa, já não sei mais as ruas, já não sei mais o caminho. Brincadeira, a gente fala nesse excesso de tempo aqui. Mas é isso, nós temos que sim valorizar, aprender e depois, quando pudermos sairmos diferentes. Sairmos um pouquinho modificados na valorização da vida, na valorização da saúde, na valorização do mundo que nos recebe. Por conta disso, olha, ela diz, tomar um cafezinho na padaria. Eu não tenho esse hábito, Adriana, mas em casa de amigo eu tenho sim. Então eu sinto falta desse cafezinho amigo também, claro, né? Mas é isso, gente. Nós estamos aqui nos defrontando com essas situações e a gente vê Jesus falando disso. É uma pausa. Parece que na sinfonia de nossas vidas nós fizemos uma pausa na escrita das letras, dos compassos e dos espaços, para podermos então pensar o próximo compasso da sinfonia da vida, como será escrito, como faremos em seguida. A Rosa está dizendo, sou caseira e com muito respeito comecei a sair dentro das necessidades. E é isso mesmo, Rosa. Se temos necessidades, se outras pessoas não podem fazer por nós, é aquilo, os cuidados a que estamos sendo convocados a realizar. Com o devido cuidado, com a devida atenção, e vamos seguindo adiante assim. Bartolomeu, naquele instante ainda,
ele questiona Jesus, mas não será justificável a tristeza quando perdemos um ente querido? Veja que Bartolomeu está questionando Jesus das nossas várias, entre aspas, perdas. A perda da liberdade, a perda do bem material, né? Ele está falando disso tudo na vida. E aí ele vai para aquilo que é a perda de um ente querido. Quer dizer, não é válido, não é justificável sentirmos tristeza quando perdemos um ente querido? E aí Jesus faz uma outra pergunta, ele responde com uma pergunta dizendo: quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Já é um chamamento, porque nós temos essa expressão, perdemos um ente querido. Na desencarnação é muito comum nós falarmos assim, perdemos um ente querido, fulano perdeu um ente querido. Como nós podemos perder se o nosso ente querido não é uma coisa para ser perdida, esquecida em algum lugar, abandonada? É disso que Jesus está falando, onde ele diz que quem está perdido? Ninguém está perdido, porque Deus é o Pai de todos nós. Sim, nós podemos então retificar a nossa fala, não mais dizermos perdemos um ente querido. O nosso ente querido partiu. E aí podemos ficar tristes, podemos estar saudosos com a partida daquele ente querido? Com certeza. Com certeza. Mas dizer que perdemos significa não vamos mais encontrá-lo, não temos mais como resgatá-lo? Não é assim. Nós vemos isto. Olha a Rosa me convidando para um cafezinho na casa dela. Faz tanto tempo que eu não vou à casa da Rosa, que até aceito de antemão, viu? Um dia, se Deus quiser, iremos aí. Mas aqui, Jesus dizendo para ele, se os que estão sepultados no lodo dos crimes verão um dia a redenção, por que lamentamos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Se Deus é o Pai onipotente e resgata e até a criatura mais ínfima da face da terra terá a oportunidade de ser um dia acolhida, de ser um dia redimida dos seus erros e acolhida, por que é que nós vamos então entender que o nosso ente querido não está acolhido, não está amparado, não está assistido? E que haveremos de reencontrar? Jesus chama já a atenção de Bartolomeu para esse fato, dizendo, a morte do corpo abre um mundo novo para a alma. E a doutrina espírita tem nos ajudado muito a entender isso. A morte é do corpo físico, é a máquina que se desgasta, mas a criatura continua a sua trajetória, abre um mundo novo, uma sequência de vida, uma transferência de habitação. Haveremos sim. Nossa, Rogério também está nos convidando. Iremos à casa da Doca também. Abraços para a Doca. Os amigos, nós vamos matar a saudade, né? Acho que vamos ter muita história para contar. Quando pudermos atravessar tudo isso, é como uma tempestade em mar alto. E o dia que estivermos em Porto Seguro, estaremos nos reencontrando com muita alegria, com toda certeza, e agradecemos o carinho desses amigos. Então dizia Jesus a Bartolomeu a respeito da morte, que ela abre um mundo novo para a alma, porque a vida continua. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Quer dizer, os que ficam aqui com a partida de um ente querido não estão órfãos, não estão abandonados. Não porque aquele um partiu, nós estamos aqui defasados, abandonados, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Há irmãos, há companheiros, há amigos que vão nos sustentando, nos estaqueando como verdadeiras estacas para nos manterem de pé, a fim de que possamos cumprir a nossa parte e a hora que tivermos que partir também, possamos agora reencontrar os que já atravessaram o mar alto da vida
estão no novo horizonte do existir. Assim, nos chama a atenção Jesus nessa conversa, dizendo: eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador da paz e da alegria, porque ele sabe que a vida continua. Ele sabe que ninguém está desamparado. Ele sabe da continuidade do existir. Ele sabe que o proceder aqui melhor nos garante uma vida melhor pós-morte. É isto que, então, o discípulo do Evangelho tem que ser um servidor, um semeador da paz e da alegria, e não da tristeza, do desânimo, do negativismo. Não. Ele tem que ser aquele que leva a bandeira da esperança, da confiança, da fé, da coragem, da vontade. É este que está, então, envolvido com o Evangelho. Bartolomeu, então, recebeu todas essas informações de Jesus, seguiu da Galiléia, onde ele estava conversando com o mestre para Dalmanuta, que era a sua terra, seguiu meditando nessas lições, foi pensando ao longo do caminho, caminhou toda a noite e chegou à sua casa, a casa da sua família, ao amanhecer. Uma longa jornada ele percorreu. Como foi a recepção quando ele chegou no núcleo familiar? E ele todo imbuído dos ensinamentos de Jesus, todo envolvido em manifestações de confiança, de fé e de esperança, mas ele tinha se afastado das obrigatoriedades familiares, tinha se afastado do núcleo, do mando do pai, porque era uma sociedade patriarcal. Ele tinha se afastado. Então os irmãos, naquele instante, o acusaram de vagabundo, porque ele tinha deixado de lado os seus afazeres, de mau filho, porque não tinha ficado sob o jugo do pai, de um traidor da lei. Essa traidor da lei a que eles se referem é da lei que dava essa obrigatoriedade da obediência do filho ao pai. Cada família, aquele chefe da família patriarcal, é quem determinava todas as regras e todos deveriam então cumprir essa regra. E como ele tinha dado uma escapada para seguir Jesus, eles então o acusavam neste momento de traidor da lei, de mau filho, de vagabundo, porque deixou as suas tarefas. Naquela hora, Bartolomeu, ouvindo todos aqueles impropérios e inverdades a respeito da sua pessoa, recordou o Evangelho, recordou os ensinos de Jesus e sentiu que só ele tinha bastante alegria para lhe dar. Só o Evangelho, porque o núcleo familiar estava desfavorável a ele. Iria entristecer muito o seu coração. Mas aquelas palavras de Jesus, o ensinamento de Jesus, é quem poderia enchê-lo de alegria. E o pai, não bastando os irmãos tendo essa atitude, o pai o acusou de tudo isso também e pior, o escorraçou, colocou para fora de casa. Não queria mais aquele filho, não aceitava mais aquele filho de volta. Ele então achou natural. Ele não se revoltou contra o pai. Ele não se revoltou contra os irmãos, porque simplesmente eles não conheciam os ensinos que ele tinha recebido. Ele conhecia. Então era ele que tinha que mostrar um comportamento diferente. Embora enfrentando aquela maldade, aquela dureza dos sentimentos e dos corações, ele tinha que fazer diferente. Ele não poderia abrigar na alma o revide, o ódio, a mágoa. Ele entendia o posicionamento, eles agiam conforme tinham aprendido, conforme era a lei da época. E ele conhecia uma outra lei,
um outro modo de viver. Então, era ele que tinha que fazer o diferente. Não conseguiu esclarecê-los, porque não tinha como falar com eles que eram cegos no cumprimento daquela lei, naquele modo de viver. Foi aquilo que Jesus falou. Muitos dos nossos transtornos são porque somos cegos e surdos para algo diferente. Mantemos a nossa perspectiva única de viver e de ver a vida. Portanto, ele percebeu que não adiantaria, ele não tinha como esclarecer aos seus irmãos e a seu pai. Guardou os seus bens em silêncio, cheio de uma alegria nova. Repousou, pegou as suas redes, porque era pescador, pegou suas redes para pescar. Teve para com todos naquela manhã de pesca palavras consoladoras e amigas, a cada um que com ele encontrou e viveu naqueles momentos, ele foi de uma generosidade, de uma fraternidade muito grande, e simplesmente olhou para aquele lago que tantas vezes ele pescara junto da família, junto dos seus, e achou que aquele lago aquele dia estava até mais bonito. A natureza tinha uma outra cor. Ele olhava para a vida de uma outra forma e aquele lago lhe parecia até mais acolhedor do que no passado, mais belo e mais acolhedor. Os seus próprios companheiros de pesca, trabalhadores, pareciam mais simpáticos a ele. Então ele não guardou no coração tristeza, mágoa, melindre, ódio, rancor, desejo de vingança. Não, ele entendeu que no nível em que eles se encontravam, eles estavam cumprindo aquilo que eles tinham aprendido como verdade. Mas aquilo que Jesus tinha dito a ele, o Evangelho não exige nada de ninguém, ele transforma as pessoas. Ele estava transformado. Ele não tinha mais compatibilidade com aquela vivência, com aqueles costumes. Então, realmente, ele se afasta dos seus familiares, retornando para junto de Jesus e dos trabalhos que, a partir dali, ele iria abraçar. No sábado, Jesus demandou as margens do lago. Começou a pregar a boa nova ali, o lago de Genezaré. E Bartolomeu se encontrava ali também. O reino dos céus, dizia Jesus, é semelhante a um tesouro que oculto num terreno foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. E Jesus, naquele momento, olha para Bartolomeu. Ele tinha encontrado um tesouro, um conhecimento novo que levava a ele uma forma de olhar a vida diferente, um comportamento diferente, uma busca pela paz. E agora ele deixava tudo que era material para trás para simplesmente adquirir aquilo que ele tinha como um tesouro. O pescador de Dalmanuta, então, aderiu para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino e passa a seguir Jesus como um dos seus apóstolos, um dos seus seguidores. E aí acabava então este capítulo que tratava do bom ânimo, da verdade, da força que precisamos ter, mesmo diante das tristezas que nos envolvem, dos percalços que acontecem na vida. É o trabalho do cérebro, da consciência, e disposto a fazer diferente, a viver diferente, a levantar outra vez, a se encher de energia para poder seguir adiante. E nós então temos o capítulo 9 logo em seguida, que vai tratar de outra situação. Porque nós vamos ver que viver em grupo, em família, em grupo social, em equipe de trabalho, não é muito fácil, as pessoas são diferentes entre si. Estamos vendo aqui Gilda, Dario, Alexandre, Ivone. Não é fácil porque
nós temos que chegar a pontos comuns a todos, a pontos de equilíbrio, para que a equipe, para que a família, para que o nosso rol de amigos não se deteriore, não se estrague. Então, por conta disso, a viver é uma arte, onde nós vamos tendo que oferecer de nós o melhor, entendendo a limitação e o melhor das outras criaturas também, que possam colaborar conosco, e, portanto, o capítulo 9 vai tratar, tem como título, Velhos e Moços, porque o grupo que seguia Jesus era composto de pessoas mais maduras, tidas como velhas, e é interessante a gente pensar quem era velho à época de Jesus. A idade de 40 anos era idoso, era velho. Os outros eram jovenzinhos. Nós vamos ver João, 14 para 16 anos. Eles eram muito jovens. Então, era um grupo em idade heterogênea. Idosos e jovens. Isso nos faz lembrar até a vivência na casa espírita. Nós temos desde uma evangelização infantil, falando da mesma temática que aos adultos, a mocidade e a fase adulta, todos trabalhando dentro do mesmo tema do evangelho, mas dosado na medida que cada um possa digerir aquele conhecimento. É assim que precisa ser. E nós temos que buscar viver em harmonia, em equilíbrio, uns aproveitando o melhor que outros possam oferecer. E é isso que vai tratar esse capítulo, que nós vamos deixar para a semana que vem, porque hoje o nosso tempo já se adiantou. Ficamos aqui então com a boa vontade que somos convidados a ter para com tudo e para com todos, para com a vida particular de cada um, para com a vida como um todo na humanidade. O cristão tem a obrigatoriedade de, entendendo esse sentido da vida, e o espírita que sabe da transcendência do ser, investir as suas forças, seu conhecimento, sua boa vontade em produzir esse mundo melhor em torno de si mesmo. Assim, a semana que vem, se Deus quiser, estaremos vendo esta comunidade dos discípulos de Jesus, a heterogeneidade dos pensamentos e dos comportamentos, para ver como trabalhar as diferenças e que elas não sejam, que nossas diferenças não sejam barreiras para o nosso bem-querer, mas que elas sejam possibilidades, pontes para atravessarmos e chegarmos até o outro lado e assim trocarmos ideias, vibrações, atenções com todas as criaturas. Lembrando aos amigos que todos os nossos estudos estão ficando lá no canal do Facebook, Marina Ferri, tanto quanto na página do Grupo de Apoio aos Estudos Espíritas, aqui do Facebook. Que Deus, então, nos abençoe. Que Jesus nos ilumine. Que esses conhecimentos trazidos e de forma tão linda, através da mediunidade, Chico Xavier, que é o caso dessa obra Boa Nova, possa ser aproveitado por nós da melhor forma possível. Porque não teria lógica para a nossa vida gastarmos um tempo precioso dos companheiros e nosso próprio tempo, nesses momentos que estamos aqui juntos, refletindo, estudando, pensando, para aplicarmos na própria vida. Não teria sentido se não servisse para isso. Para vivermos melhor, para enchermos o nosso coração de esperança, nos enchermos de coragem para vencer as dificuldades que sabemos são passageiras na face da terra, não são o final. A humanidade não se destina a perecer, ela se destina a se enaltecer, a crescer e amadurecer para o bem, porque é esse o destino das criaturas. Então, que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. Esta semana encerramos aqui as nossas atividades. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos juntos novamente com os nossos estudos habituais, até que tudo se resolva. Vamos fazendo assim, e que as nossas energias de enlaçamento de corações e sentimentos possam nos fortalecer, nos amparar,
nos iluminar, a fim de que tenhamos mais tranquilidade, paciência, tolerância e vontade de superar os próprios limites. Que Deus os abençoe, Jesus os ilumine, que a luz se faça em cada consciência, que o amor resplandeça em cada coração e que a paz habite cada lar, cada núcleo familiar, amparando a todos nesses instantes. Agradecemos muito aos amigos, coraçõezinhos e sinais de alegria. Deus lhes pague. Que Deus nos abençoe a todos.